Glórias ao nosso Santo Deus. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais. Nós nesta manhã vamos dar continuidade ao estudo expositivo do livro de Pedro. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 2, do verso 11 até o capítulo 3, no verso 7. Você fala, Jesus, irmãos. Eu não vou fazer a leitura deste texto todo porque é um texto um pouco extenso, né? Então nós vamos ganhar um pouquinho de tempo à medida que nós vamos falar aqui sobre os deveres sociais e familiares do cristão. Esse talvez seja um dos grandes problemas que nós encontramos quando uma pessoa ela se converte, porque ela não sabe como viver o Evangelho, né? Talvez aqui, quando nós pegamos esse texto um tanto quanto longo, se eu ler o verso 13, por exemplo, ele diz assim: por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Aqui a gente encontra um grande problema. Por quê? Ele vai tratar de uma questão de como que nós vamos viver a vida depois que nós entregamos ela para Jesus. É a questão da tal da liberdade. Nos tempos antigos, um escravo, quando houve a questão da libertação dos escravos, ele recebia uma carta de libertação. Olha, você está livre. E muitas vezes esse escravo não sabia o que fazer com a liberdade que ele havia adquirido. E o que estava acontecendo? O escravo voltava a trabalhar para os seus antigos senhores. Ele continuava uma vida de escravo, mesmo sendo livre. Recebeu a liberdade, mas usava a sua liberdade para continuar escravo daquele que sempre tirou dele tudo o que ele tinha. Porque ele não sabia o que fazer com a liberdade, e muitas vezes acontece isso conosco, né? Nós já nascemos escravos do pecado, de acordo com as Escrituras. E uma vez que nós nascemos escravos do pecado, o escravo ele não tem direito a nada. Ele não tem voz, ele não tem voto, ele não tem família para dizer que é sua, ele não tem opinião sobre nada e nem sobre ninguém. Ele é tratado como se fosse uma propriedade daquele senhor de escravo, né? Então nós já nascemos escravos do pecado. E o que é ser um escravo do pecado? É você não ter a possibilidade de escolher não pecar. Se você se torna escravo, por exemplo, do álcool, você não pode escolher não beber. Se você se torna escravo da pornografia, você não tem como escolher não ver aquilo, não buscar aquilo, porque aquilo de certa forma traz um alívio passageiro e temporário na sua ansiedade, nas suas preocupações. E um escravo ele não pode decidir, eu não quero fazer, não quero ir, não quero fazer determinadas coisas. Mas uma vez que o apóstolo Pedro ele nos disse que o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos chamou para uma vida nova, muitos de nós ouvimos as boas novas do Evangelho e falamos sim para Jesus. Gostei, cara, gostei desse Jesus. Muita gente boa morreu no meu lugar para eu ter uma vida diferente. E falou aí que eu tenho que mudar um monte de coisas na vida e tal, mas... E a partir disso, a partir do momento que eu escolho viver uma vida para Jesus, como é que é essa vida de liberdade? Porque ele fala, você agora é livre, então mas o que eu vou fazer com essa liberdade? Muitas vezes, por não saber o que fazer com ela, muitas pessoas acabam vivendo uma vida igual viviam antes de Jesus. As pessoas vêm para a igreja, mas continuam vivendo nos seus erros, nos seus pecados antigos. Porque é como se não tivessem compreendido que agora essas coisas já não fazem mais parte da sua vida. Por isso que o apóstolo Pedro, já no verso 11, ele meio que dá uma chamada de atenção nos cristãos. Olha, amados, eu insisto, eu insisto. Ou seja, ele já tinha falado, ele já tinha anunciado, ele já tinha ensinado, mas parece que as pessoas não compreenderam. Então ele diz, olha, amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais.
que guerreiam contra a alma. Ouvimos sobre as boas novas, nos rendemos a Jesus. Mas como viver essa nova vida? Não sei, então vou continuar fazendo o que eu fazia. Pedro fala, não, irmãos, eu insisto que vocês não vivam como vocês viviam antigamente. Por quê? Por que eu não posso viver como eu vivia antigamente? Porque agora você sabe quem você é. Você agora é um peregrino e um estrangeiro neste mundo. Um peregrino, um estrangeiro, alguém que está de passagem. Alguém que está caminhando para um determinado lugar, porque este mundo não é o seu lugar de descanso, não é a sua morada. Como nós cantamos, há um lugar de descanso, há um lugar de paz, há um lugar onde os nossos sonhos não se abortam, há um lugar onde a inconstância não dita como que nós vamos viver a nossa vida. Há um lugar onde a paz é quem governa, um lugar de vitória no meio da guerra. Não é aqui no mundo. Esse lugar é no Senhor. São nas moradas celestiais. Então Pedro ele nos chama a atenção para essa luta que existe dentro de nós, que é destacada lá em Gálatas pelo apóstolo Paulo, né? Ele fala que existe uma luta entre os desejos da nossa carne e uma luta contra os desejos do Espírito Santo que habita em nós. Porque antes nós éramos escravos do pecado, mas agora o Espírito Santo habita em nós porque nós alcançamos, né, a salvação. Nós somos alcançados, na verdade, pela salvação em Jesus. E a partir disso o Espírito Santo ele habita em nós. Como nós vimos na semana passada, à medida que nos aproximamos da pedra viva, que é Jesus, ele vai nos transformando em pedras vivas para construir uma casa espiritual, uma morada na qual ele habitará eternamente. Mas para isso nós, como pedras, precisamos ser lapidados. E essa lapidação, ela passa exatamente por tirar de nós costumes e hábitos antigos, coisas que nós fazíamos antes de Jesus e que agora já não cabe mais essas práticas na nossa vida. E ele nos chama a atenção para essa luta contra um dos 3 grandes inimigos que nós temos: o mundo, a carne e o diabo. E esses desejos da nossa carne, esse desejo que você e eu temos dentro de nós, que guerreiam contra a vontade de Deus, eles são ferrenhos, são lutas travadas instante a instante, busca de espaço. E quanto mais espaço você der para o seu desejo na sua vida, mais os desejos carnais vão tomar conta, mais a sua vida antiga vai estar presente na sua nova vida. E isso não condiz com o seu chamado, não condiz com a salvação que nós alcançamos em Jesus por causa do sacrifício. Porque esses desejos carnais, amados, o que isso causa na nossa vida? Por que Pedro está dizendo para a gente que nós somos peregrinos no mundo e nós devemos nos abster, resistir, lutar contra esses desejos carnais? Porque eles destroem a nossa liberdade moral. Nós nos tornamos pessoas imorais. Nós não obedecemos, nós não cuidamos mais do templo do Espírito Santo que somos nós. Por quê? Porque nós cedemos aos desejos da nossa carne. Sejam vícios, sejam prazeres momentâneos, temporais, sejam a falta de disposição, a inconstância na busca por sermos realmente pedras vivas à medida que nos aproximamos de Jesus. Esses desejos carnais, eles enfraquecem a ação do Espírito na nossa vida. Porque é aquela questão, né, que a gente sempre fala: se eu tenho uma luta entre 2 cães que habitam dentro de mim, qual desses 2 cães vai ganhar? Aquele que representa o Espírito Santo ou aquele que representa os desejos da minha carne? Aquele que eu alimentar mais. Se eu alimento mais os desejos da minha carne, esse vai prevalecer sobre a ação do Espírito na minha vida. Se eu alimento mais o Espírito Santo que habita em mim, como é que eu alimento ele? Através da palavra. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso buscar comunhão com a igreja, eu preciso buscar ter tempos devocionais de oração, de meditação, de busca real e verdadeira da presença de Deus na minha vida. Porque senão isso vai acontecer comigo. Os desejos carnais, eles roubam a nossa paz, irmãos. Rouba a nossa paz porque, à medida que nós cedemos a esses desejos, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos incomoda. Ele fala: olha,
Isso que você está fazendo já não condiz mais com a vida para a qual você foi chamado. Você já não tem que viver mais desse jeito. Agora você vive uma nova vida, você é uma nova criatura. Seus pensamentos não podem ser mais esses, as suas atitudes já não podem ser mais essas. Então essa luta, amados, ela é constante, ela é intensa, ela nos leva muitas vezes àquele estado de Paulo em Romanos 7, quando ele diz, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu me pego fazendo constantemente. Por quê? Por causa dessa luta que habita dentro de nós. E é tão complicada essa luta contra os desejos carnais, irmãos. É tão complicado porque muitas vezes a gente fracassa nisso. A gente fracassa em controlar, em submeter esses desejos. E à medida que nós fracassamos, nós nos sentimos incapazes. Poxa, eu não sou mais digno de adorar a Deus. E aí eu acho que eu já não tenho mais que estar na igreja, porque eu continuei errando. Eu falei que eu sirvo a Jesus, mas eu pequei de novo aqueles pecados que eu cometia antes de receber Jesus no meu coração. Mas a gente precisa entender uma coisa, nós não somos dignos de nada, não somos merecedores de salvação alguma. Se nós fomos salvos é por causa do sacrifício de Jesus, não é mérito nosso, é porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou, foi Ele quem deu a sua vida por nós. E à medida que a gente vai avançando, o verso 12, o apóstolo Pedro, ele nos convida a vivermos uma vida diferente. De que forma? De forma que as nossas atitudes, que a nossa profissão de fé, aquilo que a gente diz que busca, que ama, que agora nós adoramos, que ele se torne real na nossa vida. O texto que nós lemos no início deste culto que nós estamos prestando ao Senhor foi o Salmo 115, que diz para nós o quê? Que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se você adora um Deus de madeira, que não vê, que não ouve, que não fala, é esse tipo de pessoa que você vai se tornar. Agora, se você adora ao Deus vivo e verdadeiro, aquele Deus em que a sua voz estraçalha os cedros do Líbano, a voz de muitas ondas, de muitas tempestades é a voz do Senhor para nós, é esse Deus que vai refletir na sua vida. Se o seu Deus é grande, você vai refletir exatamente a pessoa que serve a um Deus que é grande. Agora, se o seu Deus é um Deus pequenininho, é esse tipo de vida cristã que você vai ter. Uma vida cristã pequena, medíocre. Uma vida cristã que não cresceu e não desenvolveu, que ficou mirradinho. É aquela semente que não morreu e também não deu fruto. Mas quando nós realmente entendemos o Deus e conhecemos o Deus a quem nós servimos, a nossa vida ela é transformada. Porque Ele habita em nós e essa transformação acontece de dentro para fora. E aí Ele diz para nós que a nossa maneira de viver deve ser um exemplo para as pessoas de fora, para as pessoas que não conhecem a Jesus. Nós precisamos ter uma profissão de fé que seja manifestada na nossa vida. E como é que isso acontece? A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, é de acordo com o que nós temos lá em Filipenses 4:8, quando nós procuramos buscar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo isso deve habitar a nossa mente. E aquilo que habita a nossa mente, ela desce ao nosso coração e isso se transforma em atitudes de santidade. Agora, se você alimenta a sua mente com coisas ruins, com violência, com mágoas, com rancores, isso vai descer ao seu coração. Isso vai se transformar em hábitos, em atitudes que você vai ter para com o seu próximo. E as pessoas vão olhar para você e dizer, bem, mas essa pessoa fala que é cristã, mas eu não consigo ver frutos do cristianismo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela ainda não compreendeu o Jesus a quem ela serve. E Pedro, quando nós lemos, nós vimos aqui essa passagem do capítulo 1 até o capítulo 2, no verso 10, Pedro está descrevendo, e nós vimos nos últimos domingos, o que Deus fez por nós e o que Ele está fazendo em nós. Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos chamou e Ele está nos santificando dia após dia à medida que nos aproximamos dEle,
que é a pedra viva, para que nos tornamos pedras vivas, a fim de que Ele possa construir uma morada, uma casa espiritual, na qual eu e você nos tornamos sacerdócio santo, né? Como nós vimos na semana passada, um sacerdócio santo, uma geração eleita, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, a fim de que nós possamos ofertar ao Senhor, oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais. E o que Ele faz daqui em diante? Até aqui Ele falou para nós o que Deus faz em nós em nós e através de nós. E agora o que nós vamos fazer por Cristo? Porque uma vez que nós recebemos esse privilégio de sermos salvos, né, e a salvação é uma coisa tremenda na vida do cristão. O que nós como cristãos agora vamos responder? Qual é a nossa resposta a Jesus? E aí Ele vai nos responder exatamente nessa questão. Quando nós vemos a palavra do Senhor, aqui do verso 13 até o verso 17, Ele vai falar para nós o quê? Sobre a questão da sujeição, da submissão às autoridades. E quando nós não conhecemos algumas coisas realmente, né, que principalmente as Escrituras nos chamam para fazer, para praticar, a gente faz o quê? A gente resiste, ou a gente diz, eu não quero isso, é melhor eu não gosto nem de ouvir negócio de submissão, pastor, sujeição, submissão, e Ele fala, por causa do Senhor, submetam-se ou sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. A submissão, amados, ela acontece para todo o cristão. Todo cristão é chamado a uma vida de submissão. Não tem nenhum cristão que não seja chamado à vida de submissão. E a gente estudou isso há umas 2 ou 3 semanas atrás, né? Nos nossos estudos bíblicos nós falamos a respeito da submissão. E o fato de falar de submissão já causa um negócio no coração e no ouvido, né? Falou em submissão, a gente já começa a tampar o ouvido, não quero nem saber do resto. Porque nós entendemos a submissão a partir da ótica do mundo e não a partir da ótica de Jesus. Quando nós pensamos na submissão, se você é um cristão, se você é uma cristã, se você obedeceu o chamado de Jesus, lá de Marcos 8, 34, quando Ele fala, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, já começa por aí. Você não é obrigado a seguir Jesus, mas se você decidiu por segui-lo, existem condições, e a primeira delas é a submissão, a autonegação. Negue-se a si mesmo. O que é o negue-se a si mesmo? O que é a submissão? O negue-se a si mesmo é você colocar sob julgo do Senhor, debaixo do poder de Deus, o seu querer e a sua vontade. É negar a sua vontade para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Pastor, mas isso é difícil, mas Jesus, Ele não nos chama para fazer nada que seja impossível para nós. Porque Ele mesmo nos deu o exemplo, quando Ele no Getsemane orava, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava submetendo a Deus a vontade dele. A vontade de Jesus não era morrer na cruz, não era passar por todo aquele sofrimento que nós já conhecemos. Mas se esse era o único jeito de reconciliar a criação com o Pai, que seja feita então desta vontade, a vontade de Deus seja cumprida na vida de Jesus. E Jesus dizia que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E para fazer a vontade do Pai, a vontade do Filho precisava estar submissa a Ele. Para que eu e você possamos seguir a Jesus, a nossa vontade precisa estar submissa à vontade de Jesus. Submissão, irmãos, é sub de baixo. E missão, responsabilidade ou compromisso. Então eu e você, quando nos tornamos submissos a Deus, nós estamos debaixo da mesma missão, da mesma responsabilidade, debaixo do mesmo compromisso que Jesus. Jesus não veio para julgar e para condenar a humanidade, mas Ele veio para salvar. E Ele chama a igreja para exercer essa mesma responsabilidade, essa mesma missão de anunciar as boas novas, não com o intuito de julgar ou de condenar as pessoas, mas de que todas as pessoas sejam salvas quando nós apontamos para Jesus. Por que nós devemos, ser submissos? A quem nós devemos ser submissos? Conforme a palavra diz, a toda e qualquer autoridade instituída ou constituída pelos homens.
porque toda e qualquer autoridade ela é instituída primeiramente por Deus, conforme nós vemos lá em Romanos, no capítulo 13. E a partir do momento que essas coisas acontecem, eu me pergunto, né? E talvez você se diga assim: pastor, mas por que eu tenho que ser submisso? Por que eu devo me submeter a autoridades que são instituídas por homens ou por Deus? Por que eu tenho que viver uma vida de submissão? Primeiro, por amor ao Senhor, conforme nós vemos no verso 13, é por causa do Senhor. Eu devo ser submisso a toda e qualquer autoridade, primeiramente por amor ao Senhor. Segundo, porque a vontade de Deus é que o nosso testemunho de vida cale a boca dos nossos acusadores. Quando você vive uma vida de submissão a Deus, as pessoas não têm o que dizer sobre você. E mesmo que tenham, elas não têm como provar. Por quê? Porque a sua vida fala do Deus que você serve. Terceiro, porque muitas vezes, lembra que eu falei no começo? Muitas pessoas não sabem o que fazem com a liberdade que recebem. E principalmente esse povo que viveu escravo desde 450 anos no Egito, em Deuteronômio 17, o Senhor vai dar instruções para esse povo para quando eles entrarem na terra prometida. De que, olha, se vocês tiverem um rei que for eleito por vocês, que vocês submetam a ele. Por quê? Uma vez que vocês foram livres da escravidão, irmãos, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer com a liberdade, ela fica doidona. Ela começa a fazer coisas que você fala: mas por que está fazendo isso? Porque agora eu sou livre. Eu posso fazer. Eu vou fazer por quê? Porque eu não devo mais satisfação a ninguém. Porque não sabe o valor da liberdade e não sabe o que fazer com ela. E muitas vezes, nas Escrituras, que muitas vezes a gente vê que as pessoas que se tornaram libertas, elas começaram a se rebelar contra as autoridades, tanto instituídas do povo deles, quanto as outras. E o que acontece? Por que nós devemos nos submeter às autoridades? Para que os nossos líderes, eles possam reconhecer quem são aqueles que foram libertos e que servem a Deus, e quem são aqueles que fazem e praticam o mal. E esses que fazem o mal e que praticam o mal, eles precisam ser julgados, eles precisam ser disciplinados, mas aquele que faz o bem, ele não precisa ser disciplinado ou julgado. E como é que a gente vai identificar essa diferença dos dois? A partir da vida que essa pessoa vive. A rebeldia, amados, a rebeldia é uma característica demoníaca na vida de uma pessoa. O diabo e os seus demônios se rebelaram contra Deus. A rebeldia te faz filhos do diabo. A obediência nos transforma em filhos de Deus. Então essa é uma das características que nós precisamos entender. Mas como então nós devemos viver os nossos deveres sociais, né? Como é que a gente vive num contexto social? E aí eu quero te dar 3 coisas para vocês pensarem, 3 coisas que nós precisamos viver no nosso contexto social. Primeiro, qual a nossa primeira atitude? É amar a Deus, amar os irmãos. E isso nós vemos lá em Mateus, no capítulo 22, do verso 37 ao 39, que foi a ordem de Jesus para nós, cristãos. Ame a Deus com tudo que você tem, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo. Então a primeira coisa que eu devo viver num contexto social é o amor. O amor, ele deve estar presente. A segunda coisa que nós devemos viver no contexto social é o temor a Deus, como nós já vimos em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 17. Ele fala que nós devemos viver uma vida de temor a Deus, é um compromisso que nós assumimos de temer ao Senhor a partir do momento que nós escolhemos seguir ao Senhor. E a terceira coisa, honrar as nossas autoridades. E autoridades, irmãos, a autoridade ela pode ser constituída, naquela época era o rei, né? O rei era a representação de Deus como autoridade sobre o povo. Se o rei era um rei bom e buscava a vontade de Deus, o povo era próspero, o povo vivia de forma alegre. Mas se o rei ele resistia à vontade de Deus e não queria saber de uma orientação divina, esse povo sofria pela mão poderosa de Deus. Pastor, mas então eu devo me submeter a essa autoridade? Sim, nós devemos nos submeter a todas as autoridades, desde que essa autoridade, na sua prática,
ela não fira esse primeiro mandamento que nós temos aqui, que é de Jesus, o mandamento do amor. A partir do momento que esta autoridade está matando essa ordem bíblica, eu não devo obedecer a essa autoridade. Assim como nós tivemos o exemplo do apóstolo Pedro quando foi preso, e ele foi levado a julgamento e falaram: olha, você não deve mais pregar, ok? Se você continuar pregando, a gente vai prender você de novo. Ele falou: então vocês vão me prender, porque eu vou continuar pregando Jesus. A ordem era contra a palavra, porque Jesus nos mandou, nos enviou para anunciar as boas novas. E a ordem daquele momento em Atos era o quê? Que Pedro se calasse. Pedro não podia se calar porque era uma ordem de Deus. Então Pedro, naquele momento, ele se torna insubmisso. Aquela autoridade civil, né, ao rei, os juízes ali, para obedecer ao Senhor. No contexto de sociedade, irmãos, talvez você ache difícil, né? Você pensa: poxa, mas esse negócio de ser submisso à autoridade é complicado, pastor. Não, você precisa entender duas coisas. Deus nos capacitou em duas coisas. Primeiro, todos os servos de Cristo são pessoas livres. Toda a pessoa que Jesus tem um encontro e que liberta ela da escravidão do pecado é uma pessoa que se torna livre. Livre do quê, pastor? Né? Salvos do quê? Do que nós somos salvos? Da condenação do inferno, da condenação, do poder do diabo na nossa vida, da condenação da morte eterna. Nós somos livres da nossa própria vontade, porque um poder que a submissão tem sobre nós é de nos tornarmos livres de fazer a nossa própria vontade. Porque todas as vezes que... Você imagina numa igreja como nós, estamos aqui reunidos, né, presencialmente. Cada um tem uma vontade. Se cada um aqui resolver fazer a sua vontade dentro deste lugar, imagina o caos que vai virar isso aqui. Vai virar uma discussão, uma briga, né? É cadeira voando, é um xingando o outro, é um estressado com o outro. Por quê? Porque nós estamos submetendo a nossa própria vontade. Eu não me submeto à vontade do outro e nem a de Deus. Por isso que, primeira coisa que o Senhor nos chama: negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo é negar a minha vontade. Que a minha vontade esteja aos pés da cruz. Que eu submeta a minha vontade à vontade do meu irmão. Conforme nós vemos lá em Efésios, Paulo falando: submetam-se uns aos outros por amor a Deus. Eu devo submeter a minha vontade à vontade do meu irmão. E o meu irmão submete a vontade dele à minha. E assim nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. E é a vontade de Deus que prevalece nos nossos relacionamentos. Por isso nós somos livres. Primeira coisa, João capítulo 8, verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, por que nós podemos fazer? Por que nós podemos nos submeter? Porque nós somos livres em Jesus. E segunda coisa, nós somos chamados para viver como servos de Deus. Quando nós olhamos o 1 Coríntios no capítulo, acho que 12, se eu não me engano, não me lembro agora, acho que é 12. Ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso fazer todas as coisas e também não vou deixar que essas coisas me dominem. Eu sou livre em Jesus. Jesus me libertou da escravidão do pecado. Agora eu posso fazer todas as coisas? Eu posso, mas nem todas as coisas são boas para que eu pratique. Nem todas as coisas são lícitas, nem todas as coisas são boas, nem todas as coisas que eu posso praticar eu devo. Tem coisas que eu posso, eu quero, mas eu não devo. Por amor a Cristo, eu submeto a minha vontade a Ele. Os servos de Jesus, né, nós somos chamados a ser servo, e servo na palavra de Deus é um escravo, e a palavra escravo é doulos, e aí eu escolho ser escravo. Porque, amados, na vida que nós vivemos aqui, neste mundo, nós sempre vamos ser escravos. Nós primeiro éramos escravos do pecado. E não tínhamos nenhuma escolha, nenhuma possibilidade de libertação. Até Jesus nos libertar. Ele nos dá a liberdade
para que nós possamos escolher a quem nós vamos seguir, a quem nós vamos submeter a nossa vontade. Nós vamos continuar submetendo a nossa vontade ao mundo? Porque lembra que eu falei que no começo que os escravos, quando eles receberam a alforria, a libertação, eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Então eles devolviam a liberdade para o senhor de escravo e falavam assim, vou continuar aqui, porque eu não sei o que eu faço com ela. Uma vez que nós somos libertos por Jesus, Ele nos permite termos escolha. E aqui a gente entra no que Pedro está colocando para nós, que é essa questão da submissão, dessa escolha. E Paulo trata muito bem disso quando nós vemos, por exemplo, se você pegar Efésios capítulo 5 e 6, Colossenses capítulo 3 e 1 Pedro, do capítulo 2, verso 18 até o capítulo 3, verso 7, eles vão estar descrevendo para nós aqui, primeiramente, uma questão cultural. Ele chama a uma submissão aqueles que já viviam uma vida de submissão. Isso nós já estudamos, algumas semanas atrás, então eu estou reforçando para aqueles que já viram e falando para aqueles que não ouviram, para que nós possamos entender o que é essa questão da submissão. Culturalmente, naquele tempo, os filhos tinham que ser submissos aos pais. Os servos tinham que ser submissos aos seus senhores. E as mulheres, as esposas, tinham que ser submissas aos seus maridos. Eles não tinham escolha. Eram pessoas que não tinham escolha. Esposa, o servo e os filhos. Não tinha escolha para eles na cultura. A obrigação, o dever deles era de submissão ao servo, aos senhores de escravo, aos maridos ou aos pais. Então Jesus faz o que? Olha, eu estou chamando vocês a uma submissão. Por quê? Porque eu dei liberdade. Os filhos serão libertos em Jesus. Os servos serão libertos em Jesus. As esposas terão liberdade em Jesus. E agora que vocês são livres, Jesus dá a possibilidade de vocês escolherem a quem vocês querem servir, a quem vocês querem submeter à vontade de vocês. Então Ele dá a possibilidade de alguém que nunca teve escolha, de poder escolher. Em contrapartida, Ele também chama os maridos, Ele chama os pais e Ele chama os senhores à submissão. Porque esses eram as autoridades, as pessoas que conduziam o relacionamento. O marido tinha autoridade sobre a esposa, o senhor de escravo tinha autoridade sobre o servo, e os pais tinham autoridade sobre os filhos. Então o Senhor também diz a eles, olha, vocês estão aqui em cima, eu quero que vocês desçam. Para quê? Para que a vontade de Deus prevaleça na vida de vocês. Aqueles que estavam embaixo, os servos, os filhos e as esposas, olha, eu estou dando a possibilidade agora de vocês tomarem uma escolha. Ele está colocando todo mundo igual, irmãos. O reino de Deus é exatamente esse equilíbrio. Não tem maior e não tem menor. No reino nós somos todos iguais. E nós não temos que agir com maior poder, dominando o outro. Mas nós devemos o quê? Submeter. Se eu tenho autoridade sobre quem quer que seja, essa autoridade primeiro ela passa por Jesus. Se eu devo ser submisso a quem quer que seja, a minha submissão primeiro tem que ser ao Senhor. E nisso nós temos equilíbrio no relacionamento cristão, que é o reflexo da Trindade. Pai, Filho e Espírito. Você não tem um maior e nem um menor que o outro. Eles são iguais em santidade, em atributos, Santidade, justiça, amor, misericórdia, ira, graça, compaixão. Todos eles são iguais. E eles se tratam como iguais. Um não diz, olha, eu sou maior que você, então você baixa a bola. Ou não, olha, perdão, porque eu sei que você é... Não, nós somos iguais. Na Trindade existe uma igualdade. E é esse exemplo da Trindade que deve ser o nosso modelo de relacionamento. Por isso ele começa colocando o quê? Olha, os servos devem adotar uma conduta de obediência aos seus senhores. Aqui a gente hoje não tem essa questão, Pelo menos revelada
de escravo com senhores de escravos. Nós temos ela oculta numa relação de funcionário e patrão. Olha, eu sou um funcionário de uma empresa e aquela empresa tem um patrão, um chefe, alguém que está acima de mim, eu devo ser submisso a ele. Desde que esta pessoa, esta empresa não fira o mandamento do amor. Desde que o meu amor não torne como prioridade servir aquela empresa, servir aquele patrão. A minha prioridade é servir ao Senhor. A minha submissão primária é a Deus e não àquela autoridade civil. Então, ele chama primeiramente esse escravo. E aí fala, mas assim, e se o meu chefe for ruim, eu devo me submeter a ele? Sim, você deve se submeter a ele. Deve se submeter desde que essa submissão não fira o amor. Nós, por exemplo, até conversar com alguns irmãos, nós precisamos muitas vezes vender o nosso tempo para ter renda, para nos sustentarmos. À medida que essa venda do tempo, ela extrapola um período em que vai interferir na minha vida familiar, na minha comunhão com Deus, na minha comunhão com os irmãos, eu não devo mais obedecer a esse horário maluco, trabalha 10, 15, 20 horas por dia. E onde é que fica a devocional com Deus? Onde é que fica a comunhão com os irmãos? Onde é que fica a sua família nisso? Uma parte do nosso tempo nós devemos sim trabalhar, porque o trabalho ele dignifica o ser humano. Mas eu não devo viver uma vida inteira de trabalho, porque eu tenho vida, e a vida é muito mais do que o trabalho. Principalmente o trabalho nesse mundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso faz parte de um sistema mundano, um sistema maligno desse mundo. Ah, pastor, mas se eu falar que eu não vou ficar, eu vou perder o emprego. Você depende de Jesus ou você depende da empresa? Quem sustenta você? Quem provê no seu lar? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, tome uma decisão por Jesus e Ele vai honrar você. Jesus ele fala isso porque não para, vai e faz, não, eu dou o exemplo. É o que Jesus fala para nós, quando a gente vê quem é o nosso exemplo. No verso 21 ao 23, Jesus é esse exemplo. Ele mostra, olha, como você deve fazer, como você deve se submeter às autoridades. Você não tem que viver uma vida murmurando, reclamando, arrumando confusão, não. Faça por amor a Deus. Faça para honrar o Senhor, que a sua conduta manifeste glórias ao nome de Jesus. E que se as pessoas ao seu redor não conhecem Jesus, que elas possam conhecê-lo através da sua vida, da sua postura naquele lugar onde você trabalha, da forma como você estabelece os limites da sua vida, porque tempo, amados, a gente tem uma desculpa, eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque você não estabelece, você não está administrando bem o seu tempo. E quando você não cuida do seu tempo, alguém vai cuidar do seu tempo por você. Se você não disser, olha, eu trabalho daqui até aqui, por quê? Porque eu tenho outros compromissos, e você for continuar nesta vida, o mundo vai estabelecer o que você vai fazer, a quem você vai servir, quanto tempo da sua vida você deve fornecer para ele. E nisso você vai ferir a sua família, você vai ferir a sua igreja e você vai ferir ao Senhor. E quando a gente traz essa submissão para o contexto familiar, porque o nosso objetivo hoje é de falar no contexto social e no contexto familiar. Num contexto geral, nós devemos nos submeter todos, uns aos outros, por amor a Deus. Mas e no contexto familiar? Pedro ele vai pegar a partir do capítulo 3 até o capítulo 6, ele vai falar da mulher, a esposa. Como que deve ser a forma que uma esposa, de repente você é casado e seu marido não serve a Deus. Seu marido é um incrédulo, seu marido não conhece Jesus. Como é que você deve se portar no seu lar? Pedro vai falar para nós, olha, a mulher deve ter uma conduta honesta, uma conduta respeitosa, ela não deve ficar xingando, falando alto com o marido, seu vagabundo, seu sem vergonha, vai trabalhar. Não. Essa não é a conduta de uma esposa. Uma esposa deve respeitar o seu marido.
Uma esposa, ela deve ter o quê? Uma conduta honesta, falando sempre a verdade. A mulher, a esposa, ela deve ter o quê? Um espírito dócil, conforme Pedro falou aqui. Um espírito dócil e tranquilo. Não dá para conviver com uma esposa que vive gritando, que vive praguejando, uma esposa grossa, uma esposa que está querendo conduzir todas as coisas e que diminui o seu esposo. Por isso, quando a gente olha um contexto geral, o chamado da esposa é a submissão, e aí muitas esposas resistem a isso. Submissão, pastor? Vou virar capacho dele agora? Né? Não, a ideia não é essa, porque assim como ele chama a submissão à esposa, ele também chama a submissão ao marido. Ele diz para o marido que, olha, que você seja sábio no seu convívio com a sua esposa. A partir do verso 7, né? O verso 7 é só para o marido. O verso do 1 ao 6 é para a mulher. Aí você fala, por que a mulher tem mais verso do que o marido, né? Que só tem um. Né? Mas eu vou dizer, já digo para você, esse verso do Pedro aqui, ele diz, olha, que o marido ele seja sábio no convívio com a esposa, que ele honre a sua esposa como parte mais frágil e cordeira da graça da vida. Para quê? Para que as suas orações não sejam interrompidas diante do Senhor. Quando o marido não age com sabedoria no seu lar, quando o marido não trata a sua esposa como parte mais frágil na relação, porque o marido fisicamente é mais forte que a esposa, né? E eu digo muitas vezes que de repente a esposa, num contexto emocional, talvez muitas vezes a esposa relacional, ela seja muito mais forte do que o marido, não é verdade? Mas aqui ele está trazendo num contexto, acho que físico, mais físico do que outra coisa. E como corredeira do dom da graça da vida. Por quê? Quando nós olhamos para o Éden, quando a mulher pecou e ela tomou a direção do relacionamento, Deus, naquele momento, ele colocou a mulher numa questão de hierarquia quanto ao homem. Por quê? Ele falou, o seu desejo, ele vai ser controlado, vai ser dominado pelo seu marido. Por quê? Porque à medida que a mulher tomou a frente daquela decisão sem consultar o marido, trouxe o pecado para dentro do Éden, para dentro da vida dela, e o marido, quando deu ouvidos à decisão da sua esposa, e ali o pecado adentrou e nós vivemos uma vida, já nascemos do pecado a partir deste momento, de Gênesis 3. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele vem para restabelecer a dignidade da mulher, para que a mulher esteja submissa, debaixo da mesma missão que o homem. Que missão é essa? A missão de anunciar o Evangelho, a missão de compartilhar a vida, de gerar vida. A missão de que já no lar não tem o marido e a esposa, marido e esposa, um olhando nos olhos do outro, um submetendo a sua vontade à vontade do outro. Porém, a direção, a função de tomar a decisão final, ela é do marido. O marido deve tomar a decisão final, né? Mas o marido, por que ele só tem um versículo aqui? Porque se a gente olhar lá em Efésios, no capítulo 5, ele vai falar para nós, o apóstolo Paulo vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O marido deve dar a vida pela esposa. Por isso que ele só tem um versículo aqui no Pedro. Por quê? Porque o marido deve dar a vida pela esposa. A esposa precisa submeter a sua vontade, a esposa precisa ser sábia, ser dócil, ela precisa estar trazendo harmonia para o relacionamento, para o lar, para o ambiente familiar. E o marido dar a vida pela sua esposa, porque é a forma como Cristo amou a igreja. Nós precisamos entender que casamento, irmãos, muitas vezes as pessoas casam pelos motivos errados. As pessoas casam e assim, fazendo aconselhamento, né? Muitas vezes o que a gente ouve é, por que você vai casar? Porque eu quero fazer o outro feliz. Está errado. Por que você vai casar? Não, porque eu quero ser feliz. Está errado. Você não casa para ser feliz não, irmão. Você não casa para ser feliz. E aí as cadeiras começam a voar, né? Como assim? Eu não caso para ser feliz? É verdade, você não casa para ser feliz. Essa felicidade é uma consequência do objetivo primário do casamento.
Nós devemos colocar na mente e no coração que o casamento é para que você forme Cristo na vida do outro. E o outro vai formar Cristo em você. Mas para que você forme Cristo na vida do outro, você precisa refletir Cristo. Não é verdade? Como é que você vai doar aquilo que você não tem? Se eu não tenho Cristo na minha vida, como é que eu vou formar Cristo na vida do outro? Eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho. Mas à medida que eu entendo que Cristo precisa estar formado na minha vida e que eu preciso viver uma vida que dê testemunho de Cristo para o outro, meu marido, minha esposa, meus filhos, eles vão ver Cristo em mim, e à medida que cada um assumir o seu compromisso de Cristo ser formado nele, imagina um lar em que você olha para a esposa, você vê Jesus, a esposa olha para o marido e vê Jesus, os pais olham para os filhos e veem Jesus, os filhos olham para os pais e veem Jesus. Aí sim, qual é a consequência disso? Paz, alegria, harmonia, amor sendo compartilhado naquele ambiente familiar, irmãos. Esse é o real objetivo do casamento. Esse é o nosso chamado para viver em sociedade e como família. Se nós vivermos em família, como o exemplo da Trindade, Pai, Filho e Espírito, não tem um maior ou menor, todos somos iguais. Nós vamos entender, queridos, que esse modelo é o melhor para a nossa vida, é o melhor para a nossa casa. A partir do momento que a nossa família é fortalecida num tipo de relacionamento onde Jesus habita em cada um dos membros daquela família, a nossa igreja vai ser uma igreja forte, alegre, vibrante. Nosso trabalho, as pessoas vão ver Jesus em nós. E às vezes você fala assim, pastor, mas por que eu trabalho naquele lugar que tem tanta gente incrédula? Tem tanta gente que vive vida errada? Porque é fácil você viver junto com um monte de gente que quer buscar Jesus, que sabe quem é e que vive de forma como luz. Agora você e eu, nós somos chamados para viver no mundo de trevas, para anunciar Jesus àqueles que não conhecem. Alguém fez isso por você, alguém fez isso por cada um de nós. Quando nós vivíamos nas trevas, alguém foi luz na nossa vida, alguém foi Jesus. Alguém se deixou ser usado por Deus para que nós pudéssemos ver a salvação. Alguém anunciou as boas novas para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser livres da escravidão. Então, amados, quando nós olhamos este texto, num contexto geral, a submissão é a todos, sem exceção. Todas as pessoas que querem servir a Jesus precisam se submeter à vontade dele. Isso é o primário. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Aprenda a acolher os seus sofrimentos, porque eles fazem parte da vida e da formação do nosso caráter. Enquanto o Senhor está lapidando a nossa vida como pedras vivas, vai doer. É como uma poda, né, que a gente vê em João 15. O agricultor ele vai podando e a poda dói, porque está cortando partes nossas que não deveriam estar ali. Para quê? Para que essas podas possam depois gerar frutos. No contexto do relacionamento familiar, quando o marido ama a esposa, isso foi um exemplo que nós trouxemos lá no nosso estudo, né, que inclusive faz parte de um livro, né, que nós falamos aos irmãos. Quando o marido ama a esposa é motivada a respeitar o marido. Quando essa esposa respeita o marido, esse marido é motivado a amar a esposa. E assim nós vivemos um ciclo de vida, de paz, de alegria, de comunhão. Agora, quando a esposa não respeita o marido não ama a esposa, nós vivemos um ciclo que é chamado de ciclo insano, que gera morte e não vida. Que vai gerar o quê? Exatamente essa questão aqui que Pedro falou, né? A falta de sabedoria no convívio. Se existe falta de sabedoria no convívio diário, isso vai gerar gritos, conflitos, agressões verbais e muitas vezes até físicas. Nós, eu, você, nós somos chamados à vida da cruz.
E é esse exatamente o símbolo da submissão. O símbolo da submissão é a cruz. Porque nós devemos submeter a nossa vontade ao Cristo que foi crucificado. O seu eu, o seu ego, a sua vontade, o nosso eu, o nosso ego e a nossa vontade precisam ser crucificados. Se você tem aparecido mais do que Jesus, você precisa crucificar o seu eu, para que Jesus apareça e você diminua, mas diminua bem, que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Esse é o nosso chamado, para viver a vida de cruz. E a submissão, amados, ela não é uma submissão que deve ser feita de cara feia, com murmuração, né? Porque às vezes a gente quer... Não, então o pastor falou que eu tenho que ser submisso, né? Então tá bom. Aí você faz, mas de cara feia, resmungando, reclamando. Eu vou, mas eu não queria não. Eu vou porque o pastor falou que é para falar. Eu não falei nada não. Vai ler a Bíblia. Nós fazemos por amor a Deus. A submissão do marido à esposa, a submissão da esposa ao marido, a submissão dos pais aos filhos, o equilíbrio do relacionamento. É o nosso chamado à cruz. E esse chamado ele precisa ser com alegria. Eu me submeto ao outro com um espírito de alegria, para que haja paz, para que eu incentive ao outro a fazer o mesmo, por mim e pelo outro. Uma atitude boa que você tem com uma pessoa vai contagiar ela, para que ela possa fazer isso com outras pessoas. Se alguém chega na sua casa e vê você discutindo com seu marido, batendo nos filhos, né, os filhos gritando, que incentivo, que testemunho de Jesus você está dando na sua casa? Agora, quando as pessoas chegam no seu lar, vem os filhos obedientes, amorosos, um relacionamento que as pessoas veem que não é forçado. Aquilo flui naturalmente. O respeito, a brincadeira sadia um com o outro. O chamado para um momento de comunhão, de oração ao redor da mesa, isso tem que fluir como algo natural do relacionamento. Não pode ser forçado, não pode ser obrigado. A submissão ela tem que ser uma escolha voluntária, alegre e por amor. É isso que o Senhor nos chama. A nossa submissão precisa acontecer assim. Na igreja, em casa, em qualquer lugar onde nós estejamos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Talvez nós estejamos surdos à voz do Senhor. E Deus chama, Deus fala, e nós endurecemos o coração. O Senhor hoje te chama para a vida da cruz. Se você viveu uma vida até hoje de insubmissão, hoje você ouviu que submissão não é ser capacho de ninguém. A submissão é entender que nós estamos sob a mesma missão do Cristo, de anunciar vida, de gerar vida nos nossos relacionamentos a partir do nosso lar. Cristo precisa estar em mim, precisa estar em você, para que Ele realmente habite na sua casa. Eu te convido nessa hora a orar comigo, a curvar a sua cabeça. E talvez a submissão seja uma resistência sua até hoje. Talvez você seja uma esposa que não admite de forma alguma se submeter ao seu marido. Talvez você, marido, não tenha entendido que você foi chamado para dar a sua vida pela sua esposa. Talvez, filhos, vocês não tenham compreendido que vocês são chamados também a obedecer e a honrar os seus pais, tendo Cristo nas suas vidas. Então hoje o Senhor nos chama a essa submissão. Senhor, nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus nós elevamos o nosso coração e a nossa mente em um momento de oração nessa hora, colocando diante do Senhor, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes e as nossas atitudes. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer com a nossa liberdade e usamos ela como motivo para fazer o mal. E o Senhor nos chamou para anunciar as boas novas, para fazer o bem ao próximo, mesmo que o próximo nos faça mal. Nós somos chamados a permanecer fazendo o bem, porque a atitude do outro, ela não pode definir a forma como eu vou agir.
porque a minha atitude ela é decidida, ela é definida pelo Cristo que morreu por mim naquela cruz. É o Senhor quem vai dizer como eu devo reagir às investidas do outro sobre mim, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, quantos casamentos estão sendo destruídos porque nós não entendemos realmente o que é o casamento? Nos casamos pelos motivos errados. E muitas vezes, a maioria dos divórcios, elas acontecem exatamente por causa disso. Muitas não, mas os divórcios acontecem por causa disso, Senhor. Porque nós nos casamos pelos motivos errados. E entramos num relacionamento familiar com uma expectativa. E quando vemos a realidade, nos frustramos. E aí desanimamos, brigamos e quebramos laços que deveriam ser mantidos de forma até a nossa morte. Senhor, que nesta manhã, Pai, nós possamos converter o nosso coração, a nossa mente, à Tua palavra e entender que o chamado à submissão, ele vem antes do casamento, Senhor. Ele vem primeiro nos chamar a submetermos ao Senhor, e à medida que nos submetemos a Ti, Pai, nós compreendemos o tipo de modelo que o relacionamento da Trindade nos aponta para que nós possamos viver na nossa família, na nossa igreja. Que nós possamos, Senhor, realmente viver esse tipo de submissão que o Senhor nos diz, de forma amorosa, alegre, a fim de produzir fruto do Espírito na nossa casa, na nossa igreja. Que possamos ter uma vida cristã, Senhor, realmente fundamentada no modelo de relacionamento da Trindade, sem pensar em que existem maiores e menores, mas entender que todos somos um, todos somos iguais aos olhos de Jesus. Todos somos chamados à mesma missão, a missão de nos render a nossa vontade ao Senhor, submetermos a Cristo e uns aos outros o nosso desejo, a nossa vontade, para que juntos possamos ser como igrejas edificados para a glória do nome de Jesus. Se temos vivido de forma errada, Senhor, a liberdade que temos em Cristo, nessa manhã nós possamos nos converter e colocar as nossas decisões debaixo dos Teus pés, viver à sombra da cruz, Senhor. Esse é o chamado do Senhor para nós, assim como a cruz é o símbolo da submissão, e o Senhor Jesus submeteu a sua vontade à vontade do Pai até a morte de cruz, que nós possamos também submeter a nossa vontade e crucificá-la, Senhor, para que a vontade do Senhor prevaleça em nós e através de nós. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, ela seja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos diários, constantemente, para a glória de Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos nesse momento, Senhor. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos ir em paz para os nossos lares. Que Deus abençoe a você que nos acompanhou pelas redes sociais, que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você possa realmente ter uma transformação na sua vida a partir do momento em que o Espírito Santo habita em você, para a glória do nome de Jesus. Amém.